Gravando, então, dia 11 de fevereiro de 2021, disciplina de treinamento físico. Nós hoje começamos a unidade ali, ou o ciclo da disciplina referente aos princípios do treinamento. Tá? Então, hoje, quem vai apresentar é a Letiele, né, o Rodrigo e Quevedo e o Lucas Poli. Tá? Vocês têm em torno de 10 a 20 minutos. Se sintam bem à vontade, gente. Embora eu queira que vocês façam uma apresentação, se sintam tranquilos, tá? E aqui é para a gente se divertir, essa é a ideia, tá? Fiquem à vontade aí. Quem quiser perguntar, não precisa esperar o fim também. Se vê que o pessoal está empolgado, que nem eu não paro de falar, às vezes fica difícil perguntar, pergunta lá no final. Mas se não, se der um tempo, levanta o braço, dá. Eu sei que às vezes o sistema não deixa muito, mas tentem interagir também, que seja a coisa mais agradável possível, tá? Então, Quevedo e companhia, tudo com vocês. Então, boa tarde, pessoal. Então, como a gente falou na aula passada, o grupo optou em fazer uma gravação. Então, nós fizemos um vídeo, né, e tal. Vamos ver como é que vai ficar nesse modelo, nesse formato. Né? Eu, particularmente, prefiro assim, apresentar ao vivo, mas assim, eu não tenho problema nenhum em apresentar de outra forma também, acho até interessante, acho legal. Então eu vou ter que compartilhar a tela aqui para poder passar para vocês aqui. Eu não sei se tu me permite aí, eu posso compartilhar direto, tá? Já está liberado aí para vocês. Vou... Estão conseguindo ouvir? Ouvir eu não tô, acho. Não estou ouvindo. O áudio não tá saindo. Tu tem que compartilhar o áudio também quando compartilhar a tela aqui, viu? Vai ter um botãozinho lá embaixo escrito, acho que para compartilhar o áudio também. Tá, então peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, mas... Aí, quando não funciona, quer ver, geralmente tem que tirar o compartilhamento e voltar. Isso. Tu para de compartilhar. Aí, quando tu clicar em compartilhar, vai aparecer o negócio de compartilhar a tela. E lá embaixo tem um quadradinho bem pequeno escrito Share Computer Sound. Aí, tu clica naquele quadradinho e ele vai compartilhar o áudio. Peraí. Isso aí. Agora vai de novo. Agora compartilho de novo. Isso, aí vai aparecer aquela tela ali para tu compartilhar o que tu quiser, né? E lá embaixo tem o Share Computer Sound, lá embaixo. Tá, eu tenho que clicar ali dentro da caixinha. Isso. Tá. Deixa selecionado. Tá, então vamos de novo. Vamos lá. Obrigado, Felipe. Feito. No qual falaremos sobre os princípios da individualidade biológica e reversibilidade. Nosso grupo é constituído por Letiele Souza, Lucas Poli e Rodrigo Quevedo. Iniciamos a fala trazendo alguns autores que abordam o conceito de individualidade como Tartaruga Fortes e Trapaga, que compreende que as características genéticas e do ambiente influenciam nas respostas aos estímulos do treinamento. Portanto, reforçam que as adaptações são individuais. Paratubino é o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Bomba traz que o técnico deve considerar as habilidades, potenciais e características de aprendizagem do atleta e as demandas do esporte do atleta, independente do nível de desempenho, pois cada atleta possui atributos fisiológicos e psicológicos que precisam ser considerados ao desenvolver um plano de treinamento. O que nos leva a Hoffman, que nos diz que pessoas diferentes respondem de modos diversos a um mesmo estímulo de treino. Dantas menciona que devemos considerar a junção do genótipo, carga genética, e do fenótipo, interferência do meio acrescido somado ao indivíduo. Esse somatório, então, ele vai originar as especificidades que irão caracterizar o indivíduo. Teremos os fatores genéticos, então, como composição corporal, biótipo, altura máxima esperada, força máxima possível,
aptidões físicas e intelectuais. Já no fenótipo, nós consideramos, então, as habilidades esportivas, o consumo máximo de oxigênio que o indivíduo apresenta e potencialidades expressas, altura, força máxima, etc. De forma ampla e generalizada, pode-se considerar o organismo biológico como sistemas hierárquicos operando com base em uma estrutura genética, realizando troca de matéria, energia e informação com um meio externo que possui características diferentes e complementares à sua constituição. Uma característica primordial dos organismos biológicos é o fato de serem diferentes entre si, apresentando variações em diversos aspectos, tais como os bioquímicos, genéticos, imunológicos, morfológicos, comportamentais e cognitivos, o que torna, então, cada indivíduo biológico único. Então, para exemplificar o princípio da individualidade biológica, eu trago essa figura, né, onde tem essas 10 atletas que são referências nos seus esportes, né, atletas de alto rendimento. A gente pode observar que morfologicamente elas são diferentes, mas que algumas apresentam algumas semelhanças, pelo menos na estatura e possivelmente na massa, né, corporal. É importante chamar a atenção que o componente motivacional, o componente muscular, ou seja, a morfologia propriamente dita, são fortes influenciadores em fazer com que essas atletas, então, tenham sucesso, obtenham sucesso nas suas modalidades. É importante a gente considerar que provavelmente todas elas tenham passado ao longo da sua infância por mais de um tipo de modalidade esportiva, até naquele funil, naquele afunilamento onde elas decidem qual modalidade elas gostariam de seguir nas suas carreiras. Isso deve ter contribuído bastante, né, ou seja, o componente ecológico, o componente ambiental e cultural, para que elas então tenham sucesso nas suas modalidades esportivas. Então, se a gente fizer, por exemplo, uma comparação entre a Shannon Miller, né, que ela aí tem uma estatura próxima aí de 1,50 m, ela não é muito alta, né, mas ela é extremamente ágil e flexível, né, bem diferente, né, da Delisha Milton, que é uma jogadora de basquete, que deve ter em torno aí de 1,93 m, 1,94 m de altura, né. Então, possivelmente as duas, né, têm um componente bom de endurance, provavelmente bem mais de potência do que a Delisha Milton, né, e o componente de força delas talvez possam ser parecidos, mas específico para suas modalidades. Dá para chamar a atenção, por exemplo, né, da Stacy Draguilha, né, que ela é uma saltadora de vara, que ela existe no seu histórico esportivo, né, eu dei uma pesquisadinha sobre isso, ela praticou ginástica antes de migrar definitivamente para o salto com vara. Então, ter feito ginástica ao longo da sua infância permitiu que ela tivesse flexibilidade suficiente, também pudesse trabalhar outros componentes como potência e velocidade, para que pudesse, então, via um torque de vara, né, conseguir projetar o seu corpo com a ajuda de um implemento que é a vara, sobre, né, uma barra. Então, é importante considerar também a vida pregressa, né, da infância dessas atletas, onde existem elementos que provavelmente contribuíram para que elas obtivessem sucesso nas suas modalidades esportivas, né, e considerando também a individualidade biológica de cada um. Então, a gente pode entender que a individualidade biológica é constituída por variáveis, como a motivação interna, né, que o atleta, aquilo que ele está buscando, aquilo que ele está desejando dentro do esporte, né, obviamente o componente nutricional, né, principalmente aqueles que têm acompanhamento, e todo atleta de alto rendimento vai ter, mas se a gente pensar num atleta mais recreacional, muitos procuram também ajuda nutricional, o ambiente, né, o ambiente ecológico, né, o componente ecológico é importante, justamente em função da seleção natural, né, o qual está favorecendo com que esse indivíduo tenha sucesso na sua modalidade. A herança genética, como eu já falei antes, obviamente que repouso e descanso após as sessões de treinamento. O nível de treinamento também é importante ser considerado, né, quando a gente saber se ele está buscando rendimento, se ele está buscando apenas saúde, enfim, né? A própria realização esportiva e a maturação, né? O período maturacional,
ao qual esse indivíduo se encontra. A gente sabe, né, que existem alguns problemas quanto à especialização precoce, que muitas vezes uma iniciação muito cedo num determinado esporte, sem ter a passagem pelos outros, ou aquela motivação lúdica inicial, infantil, né, até chegar no ponto desejado, muitas vezes pode fazer com que um talento desista, né, dessa modalidade em função de lesões, né, ou por não estar motivado suficientemente. Então, aqui é um exemplo, né, de um estímulo, né, por exemplo, aqui é um estímulo que é com treino de força, né, levantamento de peso, por exemplo, poderia ter colocado qualquer outro exercício. A gente considerar isso na população, a gente vai entender que existem respostas diferentes para os diferentes indivíduos, certo? Então, vão existir indivíduos que vão se adaptar melhor a esse tipo de treinamento, né, e outros que não vão se adaptar tão bem assim. Ao mesmo passo, por exemplo, esse atleta, Mo Farah, né, que é um dos melhores corredores de endurance do mundo, medalhista olímpico dos 5 e 10 mil, né, ele faz treino de força, mas não ao ponto de chegar nesse nível, justamente porque ele é um corredor. E provavelmente porque ele não tem o componente muscular que permita ele atingir esse nível. Ao mesmo passo que possivelmente esse indivíduo aqui, né, tenha alguma dificuldade, possivelmente, né, de fazer um treinamento voltado mais para velocidade, endurance e corrida, né, e não ter as mesmas respostas que o Mo Farah teve. Partindo da ideia, então, de que o que não se usa se perde, a gente consegue definir o princípio da reversibilidade como sendo qualquer adaptação advinda do treinamento, né? Então, é passível de involução quando não se tem essa continuidade no treinamento, ou também quando ocorre algum erro durante a periodização. As mudanças funcionais, morfológicas e de desempenho das capacidades físicas adquiridas com o treinamento, elas então retornam aos níveis iniciais após a sua interrupção. E esse retorno, então, ele ocorre na mesma velocidade da aquisição, né? Ou seja, aquilo que se ganhou rapidamente também é perdido rapidamente. Assim como aquelas aquisições que foram realizadas lentamente, em um período prolongado, elas são mantidas com mais facilidade e desaparecem também com mais lentidão. Assim, durante as fases iniciais do trabalho, especialmente com crianças e jovens, essa base deve ser construída de forma lenta, sempre garantindo uma diversidade de gestos motores, né, incluindo, por exemplo, coisas como atividades lúdicas e brincadeiras também. É importante destacar também que o princípio da reversibilidade, né, ele não se aplica a grandes habilidades esportivas, principalmente em habilidades cíclicas, como a natação ou o ciclismo. Isso porque pesquisas de desenvolvimento motor, né, eles já mostraram que habilidades esportivas elas se mantêm por muito mais tempo em comparação a efeitos fisiológicos do treinamento, especialmente quando essas habilidades esportivas elas são muito bem aprendidas. Sendo assim, né, a dificuldade na hora do retorno aos treinos é mais em relação ao reconhecimento de que o corpo ele já não aguenta a mesma carga de treino que antes ele aguentava. É como, então, tipo, se os programas motores eles se mantiveram intactos, mas as ferramentas físicas do corpo elas já estão enferrujadas. Mas também, pelo menos os atletas, eles não perdem a capacidade de executar habilidades e também estratégias esportivas. A fim, então, de se recuperar esses níveis de treinamento e performance que o atleta ou o aluno ele tinha pré-afastamento dos treinos, cabe, então, ao professor ele elaborar estratégias para essa recuperação. Estratégias do tipo mais focadas em condicionamento, né? Consistindo, então, um aumento no volume de treino e redução da intensidade. Também estratégias de descansos ativos, né? Que, quando possível, o aluno ou atleta, enquanto ele estiver afastado dos treinamentos, se ainda for possível praticar outros esportes, que assim vai minimizar os efeitos do destreinamento e também evitando longos períodos de inatividade. O retreinamento também, que seria gradualmente e progressivamente aumentar a carga de treino quando o aluno voltar a treinar, né? Também quando o aluno voltar a treinar, também estratégias de flexibilidade, né? Principalmente focada em exercícios de flexibilidade, principalmente quando os alunos eles são mais velhos. Assim como também, quando retornar aos treinamentos, evitar usar cargas máximas, né? Como já foi dito aqui,
os programas motores do corpo eles podem estar intactos, mas as ferramentas físicas do corpo elas estão enferrujadas. E se isso não for respeitado, pode causar lesões graves no atleta ou no aluno também. A fim de avaliar, então, a atuação do princípio da reversibilidade em atletas de resistência, a gente trouxe aqui um estudo, né, que ele avaliou o VO2 máximo e seus determinantes em ciclistas experientes em 12, 21, 56 e 86 semanas afastados dos treinos. Assim, então, eles observaram que, devido a duas fases nos mecanismos fisiológicos dos atletas, a partir do momento que eles deixaram de treinar, os valores de VO2 máximo, eles apresentaram diminuições contínuas, onde a primeira fase, ela durou pelos primeiros 21 a 28 dias, mais ou menos, né? E ela ocorreu, onde nela ocorreu a diminuição do VO2 máximo, em função da perda da adaptação central. Já a segunda fase se deu como consequência da primeira, onde a perda então passou a ser periférica. Outro estudo também, ele avaliou a atuação do princípio da reversibilidade, né, em atletas de resistência, mas só que dessa vez foi mais em relação aos músculos, mais especificamente das fibras musculares, onde já partiram do conhecimento de que o treinamento, né, de resistência, ele aumenta a porcentagem de fibras musculares do tipo 1. Assim, o estudo ele observou que o efeito do destreinamento nas fibras musculares ele era dependente do período da inatividade dos atletas, onde também se foi observado que os períodos curtos de inatividade não chegam a gerar tempo suficiente para causar alguma mudança. Mas também, né, já em relação aos períodos longos de inatividade, né, que podem durar até anos, eles estiveram associados com um retorno progressivo a níveis iniciais, né, níveis antes mesmo dos atletas começarem a treinar. A partir desses estudos, então, é possível concluir, né, que essa resistência aeróbia, ela diminui muito quando o treinamento ele fica em inatividade, né? Muito provavelmente por razões metabólicas, né? Questão de diminuição, por exemplo, das mitocôndrias no tecido muscular, assim como também quando a interrupção do treinamento ela ultrapassa de 3 a 4 semanas, já vão ocorrer adaptações estruturais, que elas assim, então elas vão exigir com que o programa de treinamento ele volte ao ciclo anterior. Assim, então, uma estratégia boa para os professores seria o cross-training, que ele atua como um modelo de treinamento alternativo, então que ele pode ser usado a fim de evitar ou também de talvez limitar esse destreinamento, principalmente durante a recuperação de uma lesão específica do esporte. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito bem, muito bem. Tá na mão, Marta. Feito, né? Parabéns, então, ao grupo. Além do Quevedo, tem mais alguém aí? Mas eu estava procurando também, acho que não vi Não ninguém. tem? Acho que não, acho que está só eu. Tá, tranquilo. Deixa eu fazer alguns comentários gerais e já abro para perguntas, né? Então, tá, isso aí, tirar o compartilhamento. Então, assim, parabéns ao grupo, ficou bem estruturado, assim. Vocês ficaram dentro do tempo, bem tranquilo, deu, acho que em torno de uns 15 minutos, né, se não me engano. Mas, mais ou menos isso. Perfeito, tá? A qualidade do material foi bom, assim. Eu vi que vocês tiveram uma postura para apresentar, e talvez um ou outro que uma, por exemplo, não se mostrou, senão, acho que eu não vi o vídeo da primeira, né, da aluna. A Letiele não optou em não colocar. Tá, bem tranquilo. E a gente só está começando, tá? Por isso que não é desconto nem nada, mas na medida do possível, para esse trabalho, quando for o vídeo ainda, aí não tem jeito, é bom que tenha o vídeo, sabe? Fazer de algum jeito que a gente se veja, já que não vamos se ver do jeito síncrono, vamos dizer assim, sei lá como é que dá para chamar isso, mas coloquem o vídeo, tá? Na medida, nos próximos, tá? Mas não é um grande problema. O que mais, gente? Ficou muito bom a organização dos slides, acho que a gente começou bem, né? De manhã também o Jonas, então a gente pegou gente que já trabalha com pesquisa, e o Quevedo, então nem se fala, né? Que já tem bastante estrada aí, e o grupo apresentou bem, assim, então nesse aspecto de tanto da parte de formato quanto de qualidade, tá? O assunto foi bem abordado, inclusive com artigos, assim, baseados em artigos, ficou um nível muito bom mesmo, tá?
tem materiais ali de citação que eu acho que deve ser provavelmente até do meu material da apostila, que eu tenho que ajustar ainda, tá? Mas, por exemplo, o livro do Dantas eu tento evitar, tá? Mas talvez seja ainda um problema meu interno, e não é para ficar, não é nem para justificar. Mas nas próximas, tentar tirar, porque tem tanta coisa boa ali, e então vale a pena pegar de outros, tá? E até de livros. Esse é um exercício difícil também, para a gente saber o que é bom, o que não é, até porque tem editoras, às vezes, muito boas, que por causa de alguma outro fator, que é de mercado mesmo e tal, vendem livros tais e vendem bastante até, inclusive, mas não são tão bons quanto outros, tá? Mas foi muito bom de qualquer jeito. O que eu queria complementar, fazer meus comentários gerais assim sobre esse conteúdo, do que eu dou em aula e tal, o que acontece? Nada é tão simples, né? A questão da reversibilidade, o conceito ele é muito simples, né? É aquilo que a gente treina, que a gente adapta positivamente, a gente tem a tendência de perder se a gente não der continuidade, né? Então, um fator é simplesmente essa, a falta, né? Então, é uma coisa que, para o treino, a gente tem que lidar com a aderência de treinamento. Quanto mais aderência, menor o problema da reversibilidade. É uma coisa óbvia. Mas tem outras coisas que não são tão óbvias, né? Uma causa de reversibilidade é erro de treino, tá? Então, por exemplo, a gente, só para linkar coisas com que a gente já viu, overheating demasiado, quando ele é já não funcional, né? Ele pode levar a isso, porque a pessoa se sente muito cansada, etc. E se não arrumar, pode levar a um overtraining, e aí é reversibilidade direto, né? Às vezes, inclusive, os caras alcançam o overtraining e eles revertem ganhos, tem muita adaptação negativa, treinando, inclusive. Então, não é só faltando, pode ter erro de treinamento. Um outro erro básico é fazer módulos de treinamento muito isolados, onde não há continuidade. Tá? Isso é uma outra coisa bem básica. Assim, é o cara ficar treinando força, daqui a pouco troca da água para o vinho, vai só para treino de resistência, não tem nenhum elemento assim mais neuromuscular. E aí, claro, se for assim, só de, por exemplo, um aeróbico leve, tal, tu vai perder ganhos de força, certamente. Então, tu tem que pensar em cargas de manutenção também, né? Que tu pode jogar ali saltos, dar uma carga menor e tal, que dê essa manutenção. Então, tem que pensar no todo. Esse é um outro fator. Sobre o princípio da individualidade, também foi super bem elaborado. Eu só queria, e acho que até foi simplificado de manhã, que acho que foi menos, mas de qualquer jeito eu vou resumir bem rápido, né? A gente tem que sempre pensar no princípio da individualidade biológica em dois termos. Um deles sobre as respostas agudas, que significa na prática bom, vou lá, eu tenho 2 alunos novos, tá? Começando lá, o Felipe e o Henrique, eles vão para o seu ciclo ergômetro, eu faço uma avaliação anterior, inclusive, então eu sei que a carga dele tem que ser um X percentual lá da frequência cardíaca máxima, ou até do VO2 máximo, mas isso raramente a gente consegue na prática. Ou seja, eu tenho a carga muito controlada, né, inclusive assim, individualizada. Eu sei que mesmo assim é possível que essa carga responda de forma um pouco diferente, porque, por exemplo, a gente não sabe exatamente os limiares metabólicos em cima desses 80%, não é sempre o mesmo. As pessoas podem ter características parecidas, mas pode variar isso. Ou seja, eu posso ter variação de predominância de metabolismo, mesmo tendo o mesmo percentual da carga. Isso é o primeiro elemento que eu tenho que pensar sempre, é a resposta aguda. É como esse aluno responde de modo agudo. A outra coisa que eu tenho que pensar, que é mais importante ainda, mas não é que a outra não seja, né? É um passo avante, é pensar o seguinte, bom, ao longo das cargas, digamos que eu ajusto super bem as cargas, eles estão, os 2 alunos esses, que eram inicialmente muito parecidos, e tinham uma genética até parecida, vamos forçar o exemplo, eram o caso dos gêmeos, tá? Lá, univitelinos, bom, eles começam a treinar e ao longo do tempo eles têm as mesmas cargas. A gente sabe na prática que as adaptações crônicas vão ser um pouco diferentes num e no outro, né? É para ser muito pequena a variação, até porque a gente está controlando demais. Esse meu exemplo que eu dei foi bem forte. Mas mesmo nesse caso vai ter diferenças. E aí entra um conceito que é bem importante quando a gente pensa na individualidade biológica, que é a responsividade, né? É aquela palavra difícil de falar quando a gente está bêbado, tá? Mas é assim, é verificar se meu aluno, atleta, ele é responsivo, se ele é não responsivo ou ainda, que é muito raro acontecer,
se ele é um responsivo negativo, né? O negative responder. Esse é um debate, tá? Inclusive, tem muita gente na área de ciência do exercício que acha que nem exista bem isso, assim, em treinos mais comuns, assim. Tem alunos iniciantes, onde... Vou dar um caso para vocês, até como eu comentei de manhã. Foi na reunião anual lá do Colégio Europeu de Ciência do Esporte, que é um dos maiores eventos da nossa área no mundo. Era 2000 e... Eu estou ficando velho, né? Acho que era 2015. Não, 2013, porque 2015 eu estava... Tá. 2013. Aí estava o professor Ronei e o Álvaro comigo. Nós estávamos em Barcelona. O boom daquele evento, resumindo, foi um trabalho com o professor Bouchard, Claude Bouchard, que é um cara da área da epidemia, o exercício físico. Ele mostrou lá, resumindo um pouco, um baita de um estudo com milhares de pessoas, né, como o pessoal faz esses estudos multicêntricos e tal, em larga escala, onde colocaram os caras para treinar aerobicamente e avaliaram 5 aspectos centrais da resistência aeróbica, o que tem relação com a resistência aeróbica, que era a pressão arterial, acho que frequência cardíaca submáxima, tinha colesterol, tinha mais 2 elementos que são muito avaliados quando se avaliam aspectos relacionados ao treinamento aeróbico. O que se viu é que de 10% a 15%, algo assim, de pessoas, além de não ter melhorado, elas tinham piorado em 1 ou 2 elementos desses com o treino aeróbico. Chamou a atenção, porque olha ali, o treino pode fazer mal, aí vem os discursos, faz mal à saúde, né, os papos assim. Bom, foi um boom, o pessoal falou muito e tal. Ao longo dos anos saiu produção sobre isso. Depois, primeiro avaliando o seguinte, gente, esses estudos em larga escala, eles têm muito poder, que a gente chama estatístico, né? É uma coisa incrível. Eu já vi assim uns pesquisadores mostrando, o pessoal do câncer de Nova York, por exemplo, um tal de Jones lá, que é um dos caras que mais estuda câncer e exercício no mundo. O cara, assim, com milhares de sujeitos num dos estudos de corte dele lá, assim, ó, eles tinham mais de 100 esteiras à disposição, com caminhões já no orçamento só para levar as esteiras nas casas das pessoas, com um controle enorme do estudo, né? Só que antigamente o controle era menor, antigamente os sensores não se usavam tanto e não eram tão validados e tal. Então, nesse estudo do Bouchard, por exemplo, era o estudo assim, ó, era telefonema. Tu tem que fazer aqueles 2 exercícios e a gente te liga uma vez por mês para ver o quanto tu está fazendo, para ir te acompanhando. E aí se faziam alguma avaliação nas visitas em centros lá de saúde, lá de onde foi feito. Bom, o que acontece, pessoal? A qualidade do estudo era muito fraca, tá? O controle de aderência, a qualidade do exercício era baixíssima, né? Então, isso mostrou que, em dados casos, tu pode até piorar situações, porque a gente tem que lembrar que, em casos de envelhecimento, em casos de doença degenerativa, em casos também onde o sujeito vem de um treinamento pregresso, que isso não está bem controlado, mas daqui a pouco tu tem lá um cara que é ex-atleta, tu tem um cara que tem um estilo de vida super ativo, vou dar um caso, os pesquisadores, tá, que costumam ir para a Europa, geralmente a gente vai lá e a gente fica pobretão, a gente não anda de carro e coisa. O pessoal anda, caminha que nem um diabo, a gente caminha que nem louco. Aí os caras voltam para Porto Alegre, né, com padrões bons até de qualidade de saúde, às vezes de sistema cardiovascular, etc. E às vezes isso se piora até treinando um pouquinho, mas não adianta, porque tu já vinha de uma carga anterior que era muito grande. Então, é possível que haja essas coisas. Mas em treinos bem controlados, isso é mais raro. O que é comum, sim, aí sim, é o mundo real do treino, é tu ter o cara não responsivo. Isso sim. Tá? Tanto é que tem até, aí eu gosto de informar lá, o professor Cruel já faz isso há alguns anos, em alguns modelos de treinamento dele, onde no início do treinamento ele avalia os caras que são responsivos e não são responsivos. E a partir dali ele toma decisões sobre o que vai fazer com esses caras. Esse é um passo avante, assim, a gente não vai encontrar, na maioria das vezes, essa informação. Mas quem está no mundo real do treino tem que estar atento a isso. Os caras que são mais responsivos ou não. E outra coisa, estar atento também aos dados de pesquisa que hoje levam para essa individualidade biológica da seguinte forma. Os caras vão, muitas vezes a gente vê lá os efeitos de tamanho e efeitos do treinamento individuais. Então, são gráficos, muitas vezes, que aparecem uma linha lá, pré e pós, de cada sujeito. Então, tu tem 20 sujeitos, tem 20 linhas. E aí tu vai ver lá que 15 linhas aumentaram, que eles melhoraram. Mas, às vezes, desses 20 sujeitos, tem uns 3 ou 4 que não melhoraram, que ficam com a linha reta, assim.
Isso é muito comum em treinamentos, estudos de treinamento. Tem alguns que até diminuem, até pioram, que seria o responsivo negativo, que é mais raro, mas acontece, aparece. E o que a gente tem que olhar ali? Então o treino não serve. Não, até hoje os estudos indicam que nesses casos o estudo serve. Quando melhora para 15, quase sempre a estatística dá significativa, assim, resumindo. Só que eu tenho que estar atento para entender essa variabilidade de resposta. Já te passo a palavra. Então, eu tenho que ter essa variabilidade, eu tenho que verificar que isso vai aparecer em muitos estudos, que em alguns casos não vão ter essa resposta positiva. E aí, esses são os não responsivos. E assim, aí eu tenho que também ver qual é a qualidade desse estudo. Eu tenho que ver bem, porque assim, muitas vezes, casos porque tem muito estudo, por exemplo, de comunitário, né, em nível comunitário. Depois eu vou comentar, eu vou só fechar o parênteses para passar a palavra para o Quevedo, mas nesses casos, o caso ainda é mais complicado. Mas o que eu queria passar para vocês, assim, até aqui, é esse fator. Aí, quem está no treinamento tem que dar um jeito nisso. Por exemplo, nessa continuidade dos estudos do Bochart, inclusive o pessoal de semestres anteriores apresentaram, os caras refizeram aquele estudo muito mais controlado. Era com bastante gente, só que não chegava a ser na casa do milhar ou da centena, era 50, 60 sujeitos, né, onde os caras refizeram esse estudo e era 2 vezes por semana. Era uma frequência baixa, assim, mas estava no limite do que poderia dar. A gente sabe que 2 vezes por semana melhora para muita gente a capacidade aeróbica. Mas o que eles fizeram? Teve um percentual de gente que não melhorou vários aspectos. Até os fatores determinantes de o VO2 máximo não melhorou. Bem controlado mesmo, e não deu 2 vezes por semana. O que eles fizeram? Em semanas posteriores, eles dobraram o volume. Botaram os caras para treinar 4 vezes por semana, daqueles não responsivos. E todos melhoraram. E aí se observou a mensagem, nesse caso, que era de treinamento aeróbico para sujeitos inicialmente destreinados, é que para os não responsivos, quando tu tens um volume que é ali relativamente baixo, não tem jeito. Para aqueles não responsivos, eu tenho que aumentar o volume, senão não adianta, não vou trazer melhora para aqueles caras. Né? Tá ali o dado prático de treino, que muita gente já faz isso. Enquanto não tinha evidência, a gente costumava ver possibilidades, senão só tem que cuidar com outros casos mais avançados, que é o overheating, que o cara não melhora e não é porque tem que aumentar. Tá? Mas nesses casos bem controlados, deu assim. De força eu conheço menos, tá? Sei menos, mas nesse caso deu, mas a gente viu que era muito mais algo que está se aprender, né? Aí, Quevedo, vai lá, pergunta lá. Não, então, Tarta, eu estava agora lembrando de uma coisa que me aconteceu hoje pela manhã, por coincidência, falando sobre isso. Alguns alunos me perguntaram se existem estudos relacionados a treinamento com atleta, né, ou com pessoas muito bem treinadas assim de forma crônica. Por exemplo, eu não fui procurar na literatura ainda, porque essa pergunta foi feita hoje de manhã. Eu sei que estudos agudos existem bastante e alguns estudos crônicos, principalmente com destreinados, como é o caso desse estudo do Bochart, tá? Porque eu vejo alguns problemas em tu conseguir atletas, né, ou pessoas muito bem treinadas para participar de uma intervenção que dure aí, sei lá, 6, 8, 10 semanas, 12 semanas, e aí para poder ou comparar entre eles ou comparar com um grupo controle, né, que é, na realidade, sim, eles têm um treinador, tem um programa de treinamento, e aí vão ter que submeter a um programa de treinamento de um pesquisador justamente para poder ver qual é o resultado que dá, se os caras são mais responsivos, menos responsivos, se vão entrar em overtrain, não vão e assim por diante. Então, assim, eu não tenho essa informação, eu estou trazendo ela aqui até para a gente questionar, né, e ver o que tu sabe aí. Tá? Então, isso é um problema. O que eu sei, e eu tenho muitos artigos aqui, eu posso passar para a galera tranquilo da minha biblioteca, é assim, ó, pesquisadores que, por exemplo, foram numa prova de maratona, né, ali viram os atletas, entraram em contato com muitos atletas, e aí pediram, preciso coletar sangue, eu quero coletar o teu peso, a tua massa, a tua altura, né, alguns dados, e a partir dali, no dia da maratona lá pré, os caras coletam sangue, pós coletam sangue, para ver principalmente marcadores de lesão, marcadores de intensidade e tal. Né, mas assim, e aí tu consegue falar alguma coisa relativa ao treinamento que o cara teve prévio, né? Mas eu vejo um outro problema, que cada atleta tem treinamentos diferentes, tem adesões diferentes do seu treinamento. Não é sempre igual. Né? E aí tem que considerar nível, genética, motivação do cara, que é o que a gente estava falando na apresentação. Né?
Então, eu acho que é muito mais fácil esse tipo de treino. Por exemplo, eu já vi fazer com idosos. Vocês aí do Locomotion não fazem lá em prevenção crônica com o pessoal mais idoso? Alguns sim. Uhum. Eu participei de um projeto da Diana Miller, onde a gente trabalhou isso aí. Ela trabalhou no mestrado dela, né? A intervenção crônica, mas era com idosos, aí eram hipertensos, para ver se diminuía a dislipidemia, hipertensão, enfim, essas coisas. Mas eu acho difícil, né? Tu botou umas coisas bem legais, cara. Assim, ó, com atleta é bem mais difícil e eu senti na pele, né? Meu mestrado foi com isso, parte da iniciação científica. É mais difícil, né? Respondendo, é isso aí. O que acontece? Por isso que se sabe muito menos, assim, com um nível de evidência mais alto, tá? Mas tem algumas coisas, assim, tem coisas que... Porque a gente tem que lembrar que o grande problema é esse, até tu falando até do design do estudo ali da maratona, é o típico estudo que a gente diz assim que é a colonização. O pesquisador chega lá na prova e tira algum dado, pede pelo amor de Deus, dá alguma ainda vantagem para o cara e tu consegue tirar alguma coisa dali. Então, os estudos observacionais, desse jeito, com esse design é mais fácil mesmo. Mas, claro que tem um limite, né? A gente não consegue entender tanto o mecanismo, mais controlados, etc. Tá? O grande problema que eu vejo nisso, cara, que é uma coisa que não é assim. Às vezes o pessoal diz, não, então não tem jeito, não dá para estudar atleta. Isso daí é papo que não é verdade no mundo real do treino. Tem gente que tem acesso, assim. Eu vou dar um caso aqui nosso, né? O caso meu ali com o BRL. Com a corrida a gente tinha dificuldade. Agora com o Léo Ribas ficou mais fácil de novo. De novo virou um parceiro e ele é o pesquisador, inclusive. Agora, para ele fazer essa coisa aí é muito mais fácil, porque é uma pesquisa que é feita de dentro, assim, resumindo um pouco, Quevedo, o papo é esse, sabe? Enquanto se venha com o papo de que, eu tô vindo aqui para te ajudar, para não sei o quê, não adianta, os caras vão ver sempre alguém de fora, e tu sabe bem disso porque tu tá dos dois lados, então o papo tem que ser diferente, tu tem que ser de dentro, assim, tu tem que vir, inclusive, assim, os caras do vôlei até chegaram a participar de banca, assim, de tão integrados, é que nem os nossos pacientes do Parkinson. Paciente Parkinson vão apertar os caras da banca, inclusive, quando tem as defesas de mestrado, de tão dentro que eles estão do negócio, assim, eles ajudam na gestão e coisa. Com o vôlei aconteceu isso, o levantador, que hoje está jogando lá para cima, lá, estava lá na banca do BRL, fez discurso no final, e realmente integrados, assim, porque o preparador estava dentro, né? E não foi sempre fácil ali, tá? Até dou um caso, é bem coisa de velho, a gente começa a contar a história. Mas o primeiro time do BRL, quando a gente estava no mestrado dele, era com um treinador que não era o Francoviac, não era o nosso parceiro, que foi o motivo até de começar tudo, por causa da minha amizade com o Marcelo de muito tempo. Era um outro treinador. Era um cara que estava na comissão olímpica de 92, da primeira medalha, e o cara sempre viveu desse negócio. Eu sou campeão olímpico, né? Eu estava na comissão, então eu sei. O cara nunca se atualizou, faz umas coisas terríveis, assim, né? Até hoje. E aí o BRL tinha muita dificuldade de fazer as coisas que ele queria mais controladas. E isso que era o BRL, o preparador físico principal da equipe de Superliga, e não tinha jeito. Depois, quando mudou, aí com o Marcelo, aí foi da água para o vinho, mudou tudo, aí nós estávamos em casa, a gente podia até forçar coisas, que é difícil, eticamente, porque tu tem que dizer para o atleta de alto nível que tu tem chance de piorar, ele tem que saber isso, que vai estar num grupo que pode trazer alguma coisa, é pesquisa, né? Então era bem difícil, e a gente fez tudo e deu porque estava muito dentro, os caras estavam muito junto do BRL, tinha toda uma relação que ajudou. Então, para te responder a coisa essa mais geral, tem isso, não é que não dá. Por exemplo, tem um estudo do Rickson, um famoso lá, onde os caras reduziram o volume de corredores, 20%. É um estudo clássico, de uns 20 anos atrás, e os caras viram que várias coisas não pioraram e até em alguns melhoraram. E aí se viu que provavelmente os caras estavam com um volume muito alto. Né? Vocês mesmos acho que comentaram, não sei se foi do estudo do Coyle, mas tem uns, até o Kostil também produziu, nos anos 90, se não me engano, nadadores nadavam demais, assim, os caras tinham uns volume cavalar, e aí, depois de algumas lesões de alguns, e como os caras voltaram melhor, eles viram que tinha que reduzir os volumes. Tá? Eu peguei parte disso quando eu era guri, assim, que nadava muito, assim, era um volume, um guri de 11 anos nadava 6.000, assim, era umas coisas meio porrada. E aí viram que talvez não precisasse tanto, poderia potencializar mais a intensidade também. Os volumes continuam sendo altos, mas não eram tantos como eram até então.
Então, essas coisas meio que se aprende, mas tu vê que é mais difícil, teve que esperar lesão para aparecer alguma coisa, né? Mas tem como, tá? Mas assim, gente, voltando para o conteúdo que eu ia comentar lá, assim, que tem a ver com a individualidade biológica, que a gente tem que cuidar bem com os estudos, porque tem uma série de estudos em ciência do exercício, que é assim, a gente, por exemplo, nós ali na ESEF, fazemos muito estudo laboratorial, que é muito controlado. Tem esses estudos multicêntricos que ganham muita força, porque são níveis de evidência muito grande e tal, mas muitas vezes a qualidade do experimento é pequena, a validação interna, que se chama, é pequena, porque muitas vezes são avaliações muito simples, com um grau de erro enorme. Então, tem prós e contras que eu tenho que olhar com cuidado, como, por exemplo, desse caso que eu dei lá do Colégio Europeu, lá de alguns anos atrás. Agora, tem um outro nível de estudos também, que é o nível de comunidade, que eu tenho que me dar conta também. Eu já dei pareceres, assim, eu nunca consegui fazer, até tinha vontade, mas falta perna, porque tem que ter até órgão público no meio aí. Que era o seguinte, eu peguei lá, era bairros de Boston, onde os caras tinham feito treinamentos, que era de Pilates, era um método Pilates lá, e em vários bairros de Boston. Eram milhares de pessoas participando. E aí eles viam o que o Pilates fazia de bem em vários aspectos, nesse tipo de estudo, que tinha uma qualidade baixa, porque os caras eram treinados, os professores, mas não é a mesma coisa, era cada bairro com algumas regras um pouco diferentes, com diferenças de materiais, eles mesmos indicavam isso. Então, por exemplo, eles diziam que era Pilates, aquele simples, que eu não lembro, mat, né, que eu costumo chamar em inglês, não lembro do termo em português, que é sem nada, e tem aqueles com aparelhos, né, chair e tal. Não eram todos iguais. Então, a gente sabe que o Pilates é muito diferente com ou sem aparelho. Tem possibilidades diferentes, que não é só bom para um ou para outro, mas é diferente. O estudo não conseguia controlar. Mas, por outro lado, é muito interessante saber isso também, porque é o mundo real. Quando tu vai botar no bairro, no grande espectro de gente, o que acontece com esse negócio? E aí, conversando com a ciência e com essa parte da ciência também, que se dedica a esses estudos mais populacionais e tal. A gente tem que fazer esse exercício, mas com criticidade, né? Isso que eu indico, tá? E a individualidade biológica vai aparecer sempre. Outra mensagem que eu queria dar, assim, em geral, gente, é que vocês viram ali em detalhes várias coisas sobre o princípio da reversibilidade, né? Mas eu queria dar uma mensagem geral para todo mundo, que isso interessa para vocês, que vão estar dando aula daqui a pouco na frente de aluno, que é o problema da falta, né? A gente sempre tem o desafio de, planejamos alguma coisa, os caras podem, não podem, é o cliente que manda, ou depende da condição que tu está trabalhando ali, é sempre um desafio, né? Eles estarem, não faltarem. Uma coisa que eu acho que tem que adicionar no discurso, gente, é que o princípio da reversibilidade nos ensina é que, em geral, embora não seja sempre, todos os casos, mas em geral, a adaptação negativa, a reversibilidade, ou a piora do que a gente está treinando, ela é mais rápida do que o ganho. A curva lá, isso é uma coisa que treinador, é tão óbvio, o treinador às vezes nem se dá conta, mas é o óbvio do óbvio, né? A gente sabe que quando para lá uma semana, um mês, a queda do que for não é para tudo, mas em geral é assim. E isso tem que ficar claro. Porque na prática quer dizer o seguinte, gente, tem que tentar botar na cabeça do aluno, é que quando o aluno perde, isso me dizia o meu treinador, eu acho que eu tenho gravado, o Piá lá do Remo, do União, dizia o seguinte, ó, quando tu perde uma semana de treino, tu não perde só aquela semana. Tu perde todo o tempo que tu precisa voltar ao ponto que tu estava antes. E a curva da queda é muito rápida. Depois, para retreinar, não é tão rápida. Então, tu não perde só uma semana, tu perde mais do que uma semana. Eu paro 2 semanas, só não tem jeito. Não é só 2 semanas, é mais, que é o tempo que tu precisa te recuperar para voltar até onde tu foi. E a queda é mais rápida do que a subida, para fazer uma simplificação da coisa. É uma mensagem que é importante, porque vai bater quase sempre com a prática. Quando não fizer muito, bom, aí nem interessa tanto a questão, mas é importante que eles se mantenham presentes, né, no treino na medida do possível, tá? Lembrem disso. O que mais, gente? Eu acho que é isso. Da minha parte, que eu queria só assim adicionar de coisas, porque foi muito bem explicado, mas só essas simplificações assim que tem que colar que nem chiclete na cabeça de vocês, tá? Lembrem disso. Eu que já estou na prática de treinamento há bastante tempo, comecei logo em 2016, ali eu já comecei a trabalhar com isso, né, aos poucos, né?
Eu tenho percebido uma coisa, Tata, que quanto maior o número de alunos que a gente tem, mais difícil a gente consegue controlar, né, a quantidade de... o treinamento em si, porque o que acontece? Em função da própria individualidade biológica, pensando nesse ponto, né, que foi o que eu falei mais e que eu gostei de estudar isso aí nesse trabalho, eu vejo assim, que não adianta, a gente tem que procurar individualizar o trabalho para os alunos, em função de tudo aquilo que foi falado. E eu vejo, não vou citar nomes dele, até porque não é ético, não é certo, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes treinadores fazem esses treinamentos em bloco, é o mesmo treino para todo mundo, e aí trabalha de forma mais relativizada as intensidades, né? Geralmente o volume é o mesmo. E eu tenho visto muito aluno se queixar, muito aluno se machucar, muito aluno se desmotivar e parar de treinar justamente por causa disso. É uma trabalheira, mas a gente tem que também, se está disposto a isso, por exemplo, uma assessoria de corrida ou de triatlo, que tem que prescrever treinamento, né, periodizar, tem que pensar muito nesses itens, assim, como individualidade biológica, nível de treinamento, enfim. Deixa eu dar um exemplo como uma dica. É um coeficiente da preguiça, assim, cara, porque o que o Quevedo está dizendo é uma tensão que a gente tem muito forte com muitas áreas da prática que vocês vão estar enfrentando se já não estão enfrentando, que é culturas que estão colocadas ali. Por exemplo, essa aí dos grupos de corrida, mas vou dar outra, o caso dos personal. Sala de musculação. Eu já dei aula, gente, em horários que tinham 50 alunos por professor. Era impossível tu dar um treino minimamente individualizado. O que acontece, pessoal? Aí apareceu o personal, né? E o que a gente acabou vendo ao longo dos anos? Eu participei das primeiras equipes de personal de Porto Alegre, né? E nosso caso era padrão ouro, tinha treino até no Lapex para os bolsistas, coisa, porque ia ser um trabalho, meu Deus, super individualizado e coisa. O que a gente acabou vendo que ao longo dos anos a maioria está fazendo muito parecido com o que fazia já na musculação e várias vezes até desse jeito, tornando coisas mais gerais, que é a preguiça, né? São aquelas tabelas de treino de sala de musculação, que é uma coisa horrível, assim. É homem faz isso, mulher faz assado, tá na cabeça, ajusta algum exercício que o cara gosta, que é importante, mas não pode ser só isso, né? Tu tem que ter avaliações individuais, tu tem que ter testes. Hoje em dia tem até teste indireto. A própria RM não traz nenhum problema, não tem estudo que mostre que traga risco de lesão, né? Tu faz um mínimo preparo ali no cara e tem como fazer. Assim, então tem como fazer um monte de coisa e as pessoas quase sempre simplificam. E essa simplificação, o que eu vou dizer assim, é o coeficiente da preguiça, que é o seguinte, eu não sei se eu falei aqui foi de manhã, que é o professor planta do pé da natação, que é o seguinte, professor de natação, típico que acontece, o cara começa motivado, entra na piscina, demonstra, tá do lado da piscina, observando o cara da metade da piscina, daqui a pouco se cansa, ele crava que nem uma estátua lá na borda, né? Aí tu só vê o cara parado lá, parece que tá plantado, né? Mas tudo bem, ainda ali tá em pé, né? Tu tá vendo a cara do maluco quando tá nadando. Agora, muitas vezes acontece, o cara começa a cansar, aí começa a sentar, aí tu já não vê mais o cara, tu mal vê ali os joelhos dele, né? De vez em quando não quer incomodar ele, né? Só olha para o quadro e tá feito. E daqui a pouco o professor planta do pé, só vê a planta do pé do cara, porque o cara tá com os pés esticados lá para cima e não me incomoda. E na nossa área tá cheio disso, gente. E a teoria do treinamento é uma maneira da gente quebrar com isso, porque assim, a gente é terrível, mas todos esses caras que fazem isso, passa tempo e esses caras nem eles aguentam. Os alunos saem muito antes, né? Mas nem eles aguentam a longo prazo. Seu negócio é aí, vai com a cabeça, porque eu não tenho tempo para me organizar. Gente, é um tiro no pé, porque o cara, nem eles, daqui a pouco até a consciência pega ele e o cara larga da profissão ou entra em crise mesmo. Eu vejo gente voltando que está em crise, não sabe mais o que faz, está repetindo há anos os troços, e o Quevedo mais ou menos mostrou isso. Isso tem e tem que cuidar. Boa mesmo. Gente, eu vou parar a gravação aqui,